Fiquem à vontade, a gente já dá o start inicial. Lembrando que a gente está realizando essa quinta semana em Imperatrizense de Teatro a partir dos recursos da Lei Aldir Blanc, através de editais que foram publicados e publicizados pelo governo do estado do Maranhão. E aí a Pequena Companhia de Teatro encaminhou um projeto de uma semana que ela, há 4 anos, ou melhor, ela realizou durante 4 anos, quando o Marcelo morava aqui em São Luís, eu no interior também, Gilberto e Lil. E aí a gente, desde o início da realização desta semana, que começou lá em Imperatriz mesmo, depois passou a ser estadual e depois ela passou a ser nacional. Então, este ano a gente retoma, graças à possibilidade das leis, do edital a partir da Lei Aldir Blanc. Marcelo, acho que ele comentou com vocês de garantir a fala, pelo menos do Kio e do Pedro, mas eu convido todas e todos presentes para, se quiserem intervir na fala dos nossos diletos convidados, podem ficar extremamente à vontade com os microfones abertos. Se tiver algum problema de ruído, eu silencio aqui, mas fiquem à vontade em participar. A ideia é que eu acho que a gente não extrapole 1 hora, né, Marcelo? Por aí. Inicialmente é isso que Cláudio falou, é a quinta semana Imperatrizense de Teatro, desta vez promovida de maneira remota, graças à Lei Aldir Blanc, aos recursos da Aldir Blanc. E essa nossa conversa, ela tem como base esse propósito. Nós, aqui em São Luís, os caros colegas todos que estão aí, amigas, amigos, amigas, conhecem, tiveram contato com essa realidade nossa, ludovicense, maranhense, e a gente pensou no Kio para lançar um olhar sobre essa cena, sobre esse teatro hoje, de forma nacional, a partir de São Paulo, de como ele enxerga, sendo o curador e tudo. E o Pedro Vilela, por estar no Porto, estar na Europa, ele puder estender um olhar um pouco mais ampliado em relação ao que ele enxerga de mundo a partir desse momento tão delicado. Então, a gente tentou fazer isso, né? Colher ali depoimentos, imagens, impressões que, de alguma maneira, possam vir a nos dar esse debate. Como já foi falado, a ideia é fazer uma conversa o mais informal possível, a gente interfira da forma como achar que deve, tentar não se estender muito, 1 hora, 1h10, também não vamos estabelecer nenhum horário muito predeterminado. E o que a gente vai fazer inicialmente é deixar uma pequena fala, uns 10 minutos e tal, para os dois principais convidados, o Pedro e o Kio. E eu começaria com o Pedro, deixando para ele já esse momento de fala inicial, e logo na sequência o Kio falaria com a gente. Pode ser, à medida do momento que a gente for lembrando de qualquer coisa, Cláudio, a gente vai somando aqui na conversa. Beijo, bom tê-los todas, todos, todas por aqui. Pedro, contigo. Olá, boa noite a todos. Não sei se dá para ouvir, às vezes o puff aqui atrapalha um pouco. Pois bem, prazer estar aqui para conversar com vocês, para poder ouvir o Kio também. É sempre... Achava que talvez o Kio fosse melhor inicial, o Kio talvez seja mais pedagógico e didático, mas enfim, eu vou tentar dar esse pontapé inicial aqui. Isso já foi a trapaça dele, ele disse, começa com o Pedro. Aí eu estou te jogando, ele se adiantou a você. Porque eu acho que eu disse a ele, Pedro, não é a trapaça, é que eu acho que é mais importante que os artistas comecem, que estão no lugar, como a gente está dizendo hoje, no lugar de fala mais enraizado, né? Okay. Eu não sou artista, eu sou crítico de teatro. Então vá você primeiro. Ok. Pronto, eu acho que quando me veio essa provocação sobre o teatro de hoje, a primeira questão que me chama a atenção diz respeito ao território em que estou inserido
Eu, nesse momento, estou fora do Brasil, estou realizando o meu doutorado aqui. Tenho procurado acompanhar tudo o que tem acontecido no Brasil. Continuo como parte integrante de diversos movimentos políticos e estéticos que ainda existem no país. Ainda cuido do Trema Festival, que é um festival que eu realizo em Recife. Então, de alguma maneira, também todos os meus familiares estão aí. Então, de alguma maneira, todo esse contexto pandêmico que atinge artistas e atinge população é algo que é muito próximo a mim, de alguma maneira. No entanto, eu preferi tentar trilhar um caminho, imaginando que eu iria focar um pouco mais na produção brasileira. Eu procurei trilhar um caminho que pudesse olhar um pouco para o que tem acontecido por essas bandas de cá, pela Europa e principalmente por Portugal. Acho que com a pandemia, aqui em Portugal nós tivemos uma reação muito parecida inicial como no Brasil. A maioria dos artistas acabaram procurando, no primeiro momento, migrar os seus conteúdos para um ambiente virtual, muito pautando-se no compartilhamento dos seus arquivos, no que se tinha de registro histórico das companhias, não só os artistas, como os espaços, os teatros, que seriam os teatros nacionais, os teatros municipais, procuraram nos seus arquivos uma composição de grade, uma composição de atividade para que não ficássemos num vácuo. Algo que, talvez de maneira muito romântica, eu acho que, tal como no Brasil como aqui, passa por um ato de generosidade, um ato de entrega, como se dissesse à sociedade que juntos poderíamos enfrentar esse isolamento e que a arte poderia ter um papel crucial para nos fortalecermos enquanto indivíduos dentro dessas solidões que deveríamos passar. Esse também foi um tempo muito importante para a reorganização política dos artistas portugueses e para a percepção do estágio de precariedade que a atividade cênica desse país também está inserida. Talvez a gente poderia discutir aqui sobre que precariedades seriam essas e talvez seriam precariedades diferentes, mas ao seu modo e a moda portuguesa ficou muito evidente com a pandemia esse estágio de precarização, quase que eu brinco de uberização do teatro, também aqui nesse país. Isso fez com que se iniciasse um movimento político muito forte no país, que foi chamado inicialmente como Unidos pelo Presente e Futuro da Cultura em Portugal, e que exigiu respostas do governo que de alguma maneira, em certa medida, algumas pareceram muito com algumas respostas que foram encontradas no Brasil e em outras um pouco diferentes. A primeira resposta que o Ministério da Cultura português lançou foi uma diretiva no sentido de obrigar a todos os espaços, a todos os teatros nacionais e municipais a cumprirem os seus compromissos com os artistas contratados. Isso foi muito importante para a cadeia produtiva. Aqui, o sistema é um pouquinho diferente do Brasil. Existem os editais, como no Brasil, mas se trabalha muito no modelo de coprodução para a criação dos espetáculos. Os teatros nacionais e municipais, eles possuem uma boa verba e a programação é montada a partir de coprodução. Eles compram os espetáculos sem estarem prontos. E ainda que esses espetáculos não estivessem prontos, o Ministério da Cultura obrigou esses espaços a cumprirem todos os seus contratos de coproduções ou de espetáculos que estavam agendados. Isso foi muito importante para aquele momento. Outra resolução que o Ministério da Cultura teve foi da manutenção do financiamento acordado com as companhias, o que chamamos de financiamentos estáveis. As companhias que recebem recursos do governo português
elas continuaram recebendo os recursos, nada foi pausado ou atrasado, mantendo-se a obrigatoriedade de que elas deveriam, sempre que possível, reagendar suas atividades ou, de acordo com uma justificativa plausível, até poderiam cancelar algumas das suas atividades. E tinham também uma outra obrigatoriedade, que era não demitir ninguém do seu quadro de funcionamento. Então, eu hoje trabalho com a companhia portuguesa, então, quando a pandemia se deflagrou, apesar de a companhia ter uma série de reduções orçamentárias, porque se deixou de fazer alguns espetáculos, entradas de bilheterias ou de atividades presenciais, mas eles foram obrigados a me manter no cargo. Isso fez com que, de alguma maneira, também estabilizasse minimamente esse tecido produtivo. Uma outra medida que eu julgo que foi super importante foi que os artistas independentes, mediante a sua comprovação de rendimentos em meses anteriores, começaram a receber um auxílio da Seguridade Social, que era condizente com esse rendimento dos meses anteriores. E também, aí, para além disso, algumas instituições, como o Gulbenkian, algumas outras fundações, Fundação La Caixa, também lançaram editais específicos, tais como algumas instituições brasileiras, SESC e Itaú, com o mesmo formato. No entanto, a gente também sofreu, eu acho que a nossa conversa que iniciou um pouco sobre a Lei Aldir Blanc, e esse formato que é quase que não é de fato um auxílio direto, mas sim uma espécie de novo edital, onde as pessoas devem concorrer, apresentar projeto, reunir documentos. Isso também aconteceu aqui. O Ministério da Cultura lançou uma rede de financiamento específica para que artistas pudessem concorrer, mas também em modelo de edital. Algo que foi muito criticado por todas as associações de artistas, foi muito discutido e que parece que o Ministério não tem interesse de renovar e de avançar com esta ideia. Foi cumprido este formato e parece que se pensa em um novo formato para o futuro e para o desenvolvimento ainda desta pandemia. Eu acho que a diferença principal, no que diz respeito a pensar o teatro de hoje, do que tem sido feito aqui, do que tem sido feito no Brasil, é que, de alguma forma, nós tivemos uma outra maneira de combater a pandemia, o que, de alguma maneira, acaba por se relacionar com a criação de conteúdos ou com esses novos encaminhamentos estéticos desse ambiente virtual que tanto se fala. Eu estava relembrando hoje, os teatros aqui fecharam por volta do dia 10, 12 de março. Eu lembro muito bem, porque eu tinha um ingresso comprado para uma obra da Angélica Lidel, estava muito ansioso para ver o novo espetáculo dela. E o espetáculo era na sexta-feira e na quarta-feira todos os teatros fecharam no país e os espetáculos foram cancelados. Isso acho que foi 10 ou 12 de março. No entanto, no dia 2 de julho, março, abril, maio, junho, 4 meses depois, os teatros já estavam reabrindo novamente. O Teatro Nacional São João, por exemplo, que é um teatro nacional aqui do Porto, ele reabriu no dia 2 de julho, com a sessão de um espetáculo dedicado aos médicos que estiveram na linha de frente do combate à pandemia, e há um grupo de sócios, que eles chamam de amigos do teatro. São pessoas que possuem uma espécie de carteirinha e que contribuem com o teatro. Isso foi 2 de julho. Já na primeira semana de agosto, a programação era retomada, lógico que com uma série de restrições, todas as normativas da Direção-Geral de Saúde, mas as atividades eram retomadas. Isso fez com que eu tenha percebido que pouco se migrou do espaço presencial para o espaço virtual. Durante esses 4 meses, se mexeu muito nos arquivos, se focou muito nessas reuniões entre artistas para se discutir o âmbito político,
se focou também muito em processos formativos, em conferências, em eventos, mas pouco se criou especificamente pensando, tipo, eu vou criar uma obra para o ambiente virtual como alternativa à sobrevivência. Isso foi algo que pouco aconteceu aqui em Portugal. Falando um pouco sobre essa reabertura, como eu tinha dito, os protocolos eles têm sido dos mais diversos, desde entrada e saída. Isso eu não tenho acompanhado muito bem como tem sido feito no Brasil, mas os protocolos aqui têm sido dos mais diversos, desde entrada e saída de público nos espaços, medição de temperatura, entrada e saída de atores por entradas específicas, testes de Covid para todos os atores que entram em cena. Em agosto, em setembro, eu estreiei um espetáculo aqui, uma versão da Antígona. Fazia parte do contrato do Teatro Nacional a obrigatoriedade de todos os atores, todos os elementos da equipe estarem testados de Covid para poder estar em cena. Nós tínhamos regras de distanciamento do público, nada de espetáculo interativo e de proximidade com o público. E também o processo foi de alguma maneira esquizofrênico, mas de certa maneira também dizia muito respeito ao momento que vivíamos. Foi um processo que foi desenvolvido basicamente 75%, 80% via Zoom, enquanto estávamos em pandemia. Reuníamos, discutíamos dramaturgia, cenografia, as coisas eram construídas à distância, líamos textos à distância, compunhamos à distância e apenas na reta final, depois que todo mundo estava testado, a gente entrou no teatro e começou o processo de levantar o espetáculo em si e dizer, pronto, o espetáculo está vivo e pode ser estreado. O que me chama a atenção também é que tem sido muito forte por parte não só dos artistas, mas principalmente por parte da sociedade, a ideia de que a cultura não pode parar. A gente tem se deparado agora com uma segunda vaga muito forte da pandemia aqui, novamente. Isso tem sido uma loucura, porque a cada quinzena é renovado as medidas, são renovadas as medidas por parte do primeiro-ministro. Então, a cada semana, o teatro precisa sofrer uma série de alterações. Tipo, aqui, normalmente, os teatros divulgam sua programação a cada semestre, ou às vezes anualmente. Mas, por exemplo, há 15 dias atrás, o primeiro-ministro nos informou que estamos proibidos de estar nas ruas entre 1h da tarde e 5h da manhã nos finais de semana. Então, todos os espetáculos todos os teatros foram obrigados a reprogramar suas atividades para o período matinal, aos sábados e domingos. Aqui, no final de semana, não é permitido mudar de concelho. Então, se eu estou no Porto, eu não posso ir a Lisboa, eu não posso ir ao concelho do lado. Não conheço muito bem São Luís para fazer essa comparação, mas eu não posso mudar de município em todo final de semana. Isso faz também com que os teatros sofram por demais. A maioria dos teatros aqui estão localizados no centro do Porto, então se você mora a 1 quilômetro de distância, que é Vila Nova de Gaia, que é considerado um outro município, você não pode atravessar a ponte e chegar até o teatro. Mas mesmo assim eu vejo um processo de compreensão por parte dos artistas e por parte da sociedade de que a atividade não pode ser paralisada, não pode ser interrompida. Algo que semana passada teve um caso aqui que eu achei muito emblemático. Um artista daqui chamada Mônica Kaller, ela ia fazer uma série de atividades dentro do Teatro Nacional São João e um dos espetáculos dela tinha duração de 6 horas. E com essa nova regra de não poder ser feito a partir de 1h da tarde, o espetáculo começou às 6 da manhã para poder acabar de meio-dia e as pessoas terem tempo de retornar para casa. Então as pessoas podiam sair de casa a partir das 5 e foi isso que aconteceu e o espetáculo ele esgotou. Todas as pessoas se sentiram compromissadas em fazer com que aquela sessão acontecesse e 5h30 da manhã saíram de casa, se locomoveram até o teatro, passaram a manhã no teatro e depois
voltaram às suas casas, porque a partir de 1 hora da tarde não poderia estarem na rua. Pronto, não sei se acho que posso parar por aqui, ouvir um pouco o Kio e estou aberto um pouco para dialogar, um pouco não, estou aberto por completo, para dialogarmos posteriormente e falar um pouco mais sobre também outros. Acabei que com essa reabertura eu tive a possibilidade também em outros territórios. Eu fui à Espanha, tem sido uma região muito massacrada pela pandemia, acompanhei o Festival de Cádiz, que aconteceu por completo. Pronto, posso falar um pouco também dessa experiência e de como foi. Pedro, fala um pouco também de pelo menos umas 2 ou 3 experiências, desde março até aqui, que você tem assistido como proposta de teatro remoto, independentemente de ser a montagens de Portugal. Pois, foi meio esquizofrênico a minha reação em relação a tudo isso. Primeiro, eu me vi na obrigatoriedade de não deixar... aqui, atualmente, eu trabalho com uma companhia chamada Circulando, e eu programo o espaço, o centro de residência deles. Então, a primeira atitude que eu tive que ter nesta nova realidade foi como manter as nossas atividades e no nosso compromisso social ativo diante dessa pandemia. Que de uma maneira que não fosse só, tipo, eu vou pegar os espetáculos que a Circulando tem, uma companhia que tem 20 anos, tem mais de 25 espetáculos, e simplesmente colocar online. Então, eu me vi, nós começamos a realizar uma série de conferências, um ciclo de mediação cultural, uma oficina de crítica com a Daniela Ávila, enfim, uma série de coisas. Inicialmente, eu virei tipo quase que um rato de todas essas obras que foram colocadas na internet. Assim, eu fiquei enlouquecido, porque muita coisa que eu tinha muito desejo de assistir, finalmente eu estava tendo a oportunidade e pronto, comecei a baixar, enchi um HD aqui, quase 1 tera de coisas baixadas, e depois eu percebi que eu vi muito pouco. Eu vi muito pouco porque, primeiro que eu acho que a minha atividade anterior à pandemia já me fazia, já me dava a obrigatoriedade de assistir muita coisa online, enquanto processo curatorial, e também porque eu acho que foi um momento que não deixou de ser difícil, assim, e tem sido difícil até hoje, se realinhar emocionalmente, psicologicamente, para se sentir bem e dizer, eu agora vou dedicar 1 hora ou 2 horas a ver algo, a ver teatro. Pronto. Eu acho que as minhas maiores experiências estão muito ligadas aos arquivos. A esses arquivos, a espetáculos que eu não tive a oportunidade de ver, ou porque eu não tinha idade quando estreou, ou porque eu não pude me locomover ao lugar que aconteceu, ou porque era de um diretor, enfim. Acompanhei muito pouco esses espetáculos que foram criados especificamente para o ambiente virtual, que acho que também, quando eles começaram a surgir com maior intensidade, foi um momento de reabertura aqui. Então, eu retornei aos palcos a acompanhar presencialmente, que era algo que eu tinha muito desejo, o teatro é meio que um vício, né? Eu fiquei, meu Deus, quando reabriu, eu disse, na primeira sessão, não, eu vou, já comprei. Reabriu, eu já estava lá para poder ver alguma coisa. Acho que também como demarcação de território, de dizer, então, é preciso estar aberto. Eu estou aqui para mostrar que é preciso ser aberto e, estou a paisana, estou enquanto público, com outro espectador comum, porque eu preciso que as pessoas venham aqui, vejam isso aqui lotado e vejam isso acontecendo. Pronto. E tenho visto muito pouco sobre essas obras que foram criadas virtualmente. Isso talvez seja uma grande frustração para vocês. Eu estar aqui hoje falando sobre teatro hoje e não ter mergulhado nesse ambiente. Que eu fique à vontade. Tá bom. Bom, primeiro, agradecer o que a gente ainda não fiz antes, então, quero agradecer o convite da Pequena Companhia, um grupo aí de São Luís,
pelo qual tenho muito carinho, assim, sempre tomo como uma espécie de referência de um teatro que não está no Sudeste, como muitos outros teatros, como muitos outros grupos, e que mantém um trabalho de grande qualidade, de muito rigor, enfim. Então, é uma alegria para mim poder responder, poder estar aqui dialogando com vocês. Eu acho que as coisas que o Pedro, esse momento pelo qual o Pedro terminou, né? Eu acho que ele já diz um pouco assim, a coisa dele de não ter assistido presencialmente, enfim, tantos espetáculos, já diz um pouco de um sentimento que é geral, né, gente? Assim, que é a nossa, ao mesmo tempo, a nossa necessidade de ver, mas o nosso apego a uma determinada maneira de conceber a relação entre o espectador e a cena, que está dada, que está enraizada na gente, e às vezes a gente não consegue se desvencilhar dela, né? O gosto pela cena ao vivo. Então é muito difícil para muitos de nós mesmo assimilar esta cena, essas possibilidades de uma cena que não é essa do palco presencial, da plateia presencial. Então eu entendo perfeitamente, assim, né? Isso que o Pedro falou por último. Enfim, mas que eu queria começar um pouco também, acho que o Pedro já fez isso de alguma maneira a partir ali. Deixa eu só mudar a tela aqui para poder. Então, o Pedro já fez um pouquinho isso a partir da realidade europeia e tal, e eu acho que, de fato, é muito importante, as coisas têm contexto, não é, gente? Então, eu acho que o fundamental para a gente aqui, eu vou tentar reproduzir, certamente não vou ser rigoroso com isso, mas recentemente o José Fernando Peixoto de Azevedo, que é um diretor aqui de São Paulo, importante, enfim, fez uma fala no encontro da USP que me pareceu muito precisa assim, nesse sentido. De uma certa sociologia da coisa, antes de chegar na cena, né? E o José Fernando dizia o seguinte, lembrava, na verdade, o seguinte, o que parece ser óbvio para todos nós, assim, né? O fato de que essa experiência do confinamento, pela qual os artistas estão passando também, né? É uma experiência geral e não é uma experiência igual para todo mundo. É uma experiência, no caso brasileiro, desigual, tanto quanto a desigual as condições de existência da população, né? É um dos países mais desiguais socialmente do mundo. Então, a gente não pode perder isso de vista, porque isso também atinge o campo artístico, né? O fato de que, assim, majoritariamente, a grande parte da população, na verdade, vive isso que nós estamos chamando de quarentena, de isolamento, não como uma exceção, como uma parte menor vive, talvez nós mesmos, não sei como, mas, enfim, mais próximos da classe média, de classe média, vivemos, né? Podemos fazer o nosso trabalho de home office, etc. Podemos fazer aqui a nossa live, cada um da sua, que também é um trabalho, cada um da sua casa, etc. Para grande parte da população, isto não é uma experiência de exceção, é uma experiência regular, não é? O sitiamento, a separação, o isolamento, a experiência regular das quebradas do Brasil, né? das populações pobres, das favelas, das baixadas, etc., etc. Então, por que isso é importante para nós? É que, de alguma maneira, uma parte de nós está dentro dessas circunstâncias, assim, fundamentalmente, né? E uma outra parte ainda que não esteja historicamente dentro disso, mas está vivendo isso lateralmente, eu digo, os artistas, as pessoas de teatro. De alguma forma isso chega. Talvez este momento mesmo que a gente está vivendo, nós começamos ali a conversar, começamos a conversar por aí, né, falando da Lei Aldir Blanc. O que é a Lei Aldir Blanc, se não esta forçação de barra desta porta aí do governo, das instâncias oficiais e tal, para que os artistas sobrevivam, né? Minimamente, para que tenha ali, é claro que não dá conta da sobrevivência inteira, mas que tenha ali um apoio mínimo que venha por parte do Estado para uma classe de trabalhadores que está desassistida, aquilo que o Pedro falou, acho que faz muito sentido, né? A produção, a criação, a produção cênica não pode parar. Na verdade, poderia e deveria poder parar. Isso é o esperado dentro de uma certa concepção de trabalho mais ou menos decente, né?
não só para os trabalhadores do teatro da arte, mas para qualquer trabalhador, poder parar. No entanto, é o mundo da mercadoria, né, minha gente? Se a gente para, o que acontece? Morremos de fome. Então, essa coisa da lei faz parte dessa sociologia da Lei Aldir Blanc, né? Nós estamos vivendo aqui, neste momento, a lei, este evento ele é fruto da lei, e ele é fruto deste perrengue também, né? Deste perrengue que é um perrengue que foi bancado aí, foi tomado como pauta pelos artistas, pelos movimentos sociais ligados à arte, etc., e que conseguiu arrancar do Estado, de um Estado terrivelmente, neste momento, que se comporta em relação à arte, aos artistas, de uma maneira terrível, talvez como poucas vezes se viveu na história do Estado brasileiro, né? É um momento em que se demoniza os artistas com uma espécie de política de Estado, inclusive, né? Essa gestão federal hoje é exatamente isso. Então, este é o contexto em que a coisa se desenha, né? O tamanho da encrenca se dá neste lugar, né? A gente não pode perder isso de vista. E como é que as coisas têm sido, pessoal? Eu vou um pouco também com o Pedro ali desapontar um pedacinho, assim, no sentido de que eu não serei capaz de fazer esse panorama, talvez esperado, assim, da cena nacional, porque, né, eu não tenho esse repertório todo, esse conhecimento. E nós sabemos que a cena nacional são muitas cenas e muitas cenas vigorosas de norte a sul do país. Mas vou falar de uma outra coisa. Eu fiz aqui algumas notas, talvez ajude. É muito esquemático, é bastante esquemático, e também não sei se ela é muito justa, mas vocês depois podem perguntar coisas, a gente pode discutir e tal. Mas digamos assim, um panorama provisório para questionamento e tal, mas muito fincado na experiência de São Paulo, que é o lugar onde eu estou. E que tem uma produção gigante, você é consumida para dentro dela, né? Eu sou crítico de teatro, curador e tal, então os chamados vêm aqui e tal. Então, enfim, é isso. Uma outra coisa também de fora, enfim. Então, o que a percepção, assim, para um esquema mais geral, em termos da produção, como é que os artistas, salvo engano, se moveram nesse ano de pandêmico, nesse ano do isolamento, etc., né? Talvez a gente tenha aí um primeiro grupo de espetáculos, que são espetáculos de sala, espetáculos feitos para as salas de teatro, que foram tomados aí naquele modelo que o Pedro já falou, né? Foram transpostos para a rede, ou seja, ou espetáculos gravados um pouco menos, ou espetáculos representados para a rede, para a câmera, mas espetáculos concebidos para o palco, né? E aí é claro que você tem, naturalmente, como a gente sabe, vocês que são artistas, né, sabem disso, a dramaturgia define o espaço, e o espaço também atravessa a dramaturgia. Por que estou dizendo isso? É que, naturalmente, algumas coisas são mais favoráveis para essa mídia, para estas mídias, para as plataformas digitais, e outras menos, né? E algumas coisas sobrevivem meio assim, numa espécie de, mesmo que não sejam feitos para ali, mas no talento, naqueles segredos, naquela força, né, naquela vibração própria que é dos grandes talentos, etc. Por exemplo, nesse grupo dos espetáculos que foram feitos para a sala, mas apresentados na rede, eu lembro de uma coisa que a gente fez, inclusive, no Centro Cultural, que foi um bom pedaço da Poltrona Escura, do Cacá Carvalho, que é um ator incrível e tal, né? E dessa experiência, o que é que eu posso dizer aqui, tentando assim reproduzir um pouco até o que o Cacá dizia. Quer dizer, Kill é muito estranho, porque é um espetáculo narrativo, é um pirandelo, né? Na verdade, e ele diz assim, porque o público não está lá. E isso parece meio um lugar comum do teatro, mas no caso desse espetáculo é muito particular, porque é uma narrativa, então né, o ator narrador fala para o público e tal, mas eu tive que descobrir o público dentro, eu tinha que imaginar que o público estava todo dentro da câmera. E numa determinada passagem, não sei, vocês devem conhecer, o Cacá é um ator incrível, assim, inclusive no sentido do repertório mesmo atoral, né, aquele ator que movimenta um olho, você, né, faz um gesto, é uma coisa que é muito expressiva e tal. E ele tinha muito medo dessa coisa, mais ou menos como aquela lenda do cinema, não faça muito, porque a câmera vai buscar, etc, etc, né? Mas uma pessoa que todos nós respeitamos muito, inclusive ele, sobretudo, né? O diretor dele, que é o Roberto Batti, na véspera de fazer a primeira apresentação do Centro Cultural, disse: esqueça isso, Cacá.
Isso não existe. O teatro que você faz, se você resolver fazer pequeno, o seu teatro vai acabar. Então, faça como você faz, não vai ficar grande. A comunicação vai se dar do mesmo jeito. E, de fato, ele não precisou diminuir nada, né? Ele fez exatamente como ele faz a cena, logicamente não exatamente, porque aí tem uma outra relação que é com a câmera, não é com o público, mas foi lindo, foi uma experiência extraordinária, nessa linha aí dos teatros feitos para a cena, mas que são levados, né, para uma transmissão remota, etc. Aí você tem uma série de outras coisas também interessantes. Amanhã, por exemplo, a gente vai estrear no Centro Cultural um espetáculo chamado Telas Pretas, que é feito no palco, né? Ele foi concebido para o palco, porém transmitido. Um espetáculo sem plateia, talvez diferente um pouco dessa situação que o Pedro relatou. Aqui a gente ainda está muito assim, são realmente, você conta nos dedos da mão os espetáculos que estão sendo feitos para plateias, assim, no formato como era regularmente, né? Os espetáculos de cena, de palco, relação palco-plateia presencial, eles estão sendo pensados para ter uma plateia assim, mínima, realmente bem pequena, né? Por exemplo, o Volpone, dirigido pela Joana Albuquerque, agora, é um espetáculo feito assim, né? São para 20 pessoas, não só isso, mas distribuídos. O público está dentro da cena, e não só dentro da cena, mas dentro de uma espécie de biombos, assim, né? Com uma espécie de proteção, enfim. Então, foram criados artifícios, no caso desse espetáculo do Volpone, para que são artifícios, assim, vamos dizer, que negociam com a situação sanitária, não é? O teatro está lá, ele acontece, e a cenografia, simbolicamente, ela está em diálogo com a dramaturgia, etc. Enfim, é uma função do artista, né? Então, criaram soluções ali, do ponto de vista cenográfico, do ponto de vista da encenação, etc., para que o teatro presencial acontecesse dentro de um contexto de emergência sanitária, né? Aí nós temos talvez ali um segundo bloco de espetáculos que foram feitos para salas, mas foram, vamos dizer assim, improvisados para a rede. Então, eu vou tomar um exemplo que eu acho que talvez seja assim, no sentido do volume, da quantidade de coisas que foram feitas, assim, uma boa parte assim, da produção recente passou por isso em São Paulo, que é um projeto do Sesc, chamado Sesc em Casa. Isso eu acho que ainda está nas redes, assim, quem não viu, acho que pode inclusive ver as gravações e tal. E o que era? Aí já não é a cena do palco, né? É a cena feita na sala dos artistas, né? Então você vê lá, sei lá, o Ailton Graça fazendo um pedaço da cena. Você vê a Beth, ai meu Deus, como chama? A Beth Coelho fazendo um trecho da Mãe Coragem, né? Você vê um ator da Companhia Hiato, do Ficção, fazendo um trecho do Ficção, por exemplo, que é um espetáculo favorável a isso, né? São espetáculos de quadros e tal, fazendo um trecho de ficção a partir do palco do Sesc Ipiranga e por aí vai, né? Mas a gente pode dizer que aí você tem uma espécie de negociação com o meio que talvez seja mais improvisada, no sentido de que nem passa a caber, então, né? Mas é uma forma também. Aí você tem um outro bloco que já são espetáculos pensados, sim, para a rede, em termos de dramaturgia, né? Então já é uma criação especificamente pensada para esse meio, aí tem variações muito interessantes, experiências em termos não só da criação dramatúrgica, mas da logística da cena, que são extraordinárias. Por exemplo, talvez dê para ver, acho que não sei se ainda está em cartaz agora, mas se estiver, eu recomendo, porque é uma aventura, eu acho, incrível, dos sátiros, um espetáculo chamado A Arte de Encarar o Medo, né? Que talvez eles tenham, um grupo super aventuroso, importante, central na cena e tal, e que se lança nas necessidades dadas, nas circunstâncias. E as circunstâncias nesse momento são essas, né? Então, ao invés de chorar sobre o leite derramado, o que fizeram lá? O que o Rodolfo Garcia Bastos, o diretor, fez? Descobrir como é que se domina esses meios, cara. Então, como é que se faz isso? Como é que se concebe uma dramaturgia para cá, para a rede, né? E mais do que isso, eles fizeram um espetáculo cuja dramaturgia foi montada
por elenco de 3 continentes, mais de 100 artistas diferentes. Olha que loucura, não é? Então, aquilo que no início era uma contingência, um impedimento do ponto de vista da criação, virou uma abertura. Hoje você tem 3 versões da peça montada, uma versão americana, uma versão meio africana e europeia, envolvendo artistas da África do Sul até artistas da, sei lá, da Bulgária, da Rússia, sei lá, no mesmo elenco, o que seria impossível, né? Olha que vitória simbólica, não é, gente? Assim, sobre os meios, sobre as condições, o que seria impossível fazer no contexto de um teatro regular, na vida de um teatro tradicional, né? O Rodolfo Sátiro jamais poderiam fazer isso, né? Aí você diz assim, é fácil? Não é fácil. Por que eu digo isso? Eu não sou artista, mas nós fizemos uma entrevista boa com o Rodolfo para o site que eu edito junto com o... Está lá, se quiserem visitar. Eu acho que é pedagógico, né? O Pedro falou em pedagogia antes, eu acho que é uma coisa bacana de ver o relato da experiência. O Rodolfo fez nós fizemos algumas perguntas, ele respondeu muito generosamente. E lá ele descreve, no Cena Aberta, enfim, no site, vocês podem procurar, ele descreve um pouco dessa experiência do ponto de vista da logística da cena, né? Como é que deu certo essa coisa de reunir os elencos de diferentes países, mas também de dominar os meios técnicos para que aquela experiência teatral, aquela dramaturgia pudesse vir a ser, pudesse acontecer. Então é um negócio foda, um negócio assim de alto risco, assim, poderia não ter acontecido nada, e aconteceu, né? É uma ficção, digamos assim, como é que a gente chama essa palavra hoje, que está bem mais do que na boca da gente? Oh, meu Deus! No estado de... Ai, bom, enfim. Mas é uma ficção futurista, que imagina, sei lá, daqui a não sei quantos anos, a pandemia não acabou. Ele supõe, lança esta hipótese, né, dramatúrgica, e constrói, então, a vida daqui a não sei quantos anos, sei lá, 20 anos adiante, diante desta possibilidade que a pandemia não acabou. As pessoas continuam isoladas nas suas casas. Este é o pressuposto. Então, dali variam todas as questões de ordem existencial, de ordem política, de ordem, né, de como que se projeta, então, se projetaria a convivência nesses termos, enfim. É uma forma de radicalidade, né, pessoal, assim, no sentido de que eles lançam uma hipótese de trabalho, fantasiam, digamos assim, uma situação de ficção para o futuro, mas, na verdade, falar do presente, para fincar a discussão sobre o que a gente está vivendo no presente. Então, eu achei isso uma coisa bastante engenhosa, e já nessa área, assim, de trabalhos que foram criados para a rede, né? De trabalhos de dramaturgia que foram criados para o meio digital, enfim. Aí lembrei também do poema Em Queda Live, da Companhia Mungunzá, e um outro espetáculo que eu assisti ontem, dirigido e escrito por uma dramaturga aqui de São Paulo, chamado Vana Medeiros. E por que esses 2 espetáculos? Assim, como uma espécie de exemplo, tanto da Mungunzá quanto da Vana, que chama-se A Verdade Um Pouco Mais. É um espetáculo feminista, do universo das mulheres e tal, trata da violência, mas é bastante engenhoso na narrativa e tal. Acho que está acontecendo, inclusive, ainda, sábados e segundas, né? Dá para acessar. É que nesses 2 tem uma coisa que eu acho que é muito interessante também, gente, que eu acho que no dos sátiros não tem, mas que eu acho que é muito relevante, que é a presença de uma... Como é que a gente poderia dizer isso? De uma outra arte que entra em colaboração ali, sobretudo no espetáculo da Mungunzá, e que passa a ter um efeito narrativo, uma força muito própria para esse meio, que é a arte gráfica. Então, os espetáculos são vazados, são interferidos por uma série de criações gráficas que talvez, sei lá, num teatro tradicional a gente poderia ver, talvez, com sei lá, comparar com as incorporações do vídeo, por exemplo, enfim. No caso desse teatro digital, é arte gráfica. Tem um cara aqui, eu acho que inclusive é um artista, é um criador, também um ator, que é um especialista nisso, que trabalhou como Mungunzá nesse projeto do Poema em Queda Live, que é incrível, vocês vão ver, se vocês assistirem, que é o Flávio Barolo.
né? É um cara que eu acho que está, inclusive, sendo muito solicitado para isso, assim, de fazer com que essas dramaturgias sejam, eu não vou dizer ilustradas, porque parece que ilustrar é uma espécie de redução, mas de que estas interferências gráficas elas passem a compor também a dramaturgia, enfim, né? Pois bem, eu estou dando exemplos aqui um pouco, né, para fazer um passeio assim, mas e aí a gente tem algumas coisas que são talvez de exceção, e dessas coisas de exceção, as que eu vi, eu não estava lá, porque eu sou grupo de risco, eu tenho problema respiratório, então essa coisa toda, eu sempre digo, se esse vírus me encontra, eu estou no saco, porque é o seguinte, eu no lugar que ele quer, problema de pulmão, né? Então eu não tenho dado mole, assim, realmente sair é difícil, mas aconteceu uma coisa aqui em São Paulo, que também assim como acho que esse espetáculo dos sátiros e tal, pela ambição da aventura artística, aqui é uma coisa incrível, assim, que não é um espetáculo, é a performance do Teatro da Vertigem, o Marcha Ré, que eles chamam de performance filme, né? E que está diretamente, tematiza essa questão da pandemia. É uma espécie de performance política, de performance protesto, em que eles tratam a questão da pandemia da seguinte forma, usando os instrumentos simbólicos, vamos dizer assim, de manifestação da direita conservadora brasileira. Então, o que eles fizeram? Para resumir assim drasticamente a parada. Uma carreata, a performance é uma carreata que tem como trajeto a Avenida Paulista e termina em frente ao Cemitério da Consolação, né? Como nós sabemos, a carreata também bem típico, assim, né? É uma forma de manifestação típica da direita. Só que esta carreata, minha gente, como o nome diz, ela é feita com 100 carros, com 100 motoristas, cada um dentro do carro, em marcha ré, toda em marcha ré, da Paulista até a Consolação. Então, isso tem, do ponto de vista simbólico, é o que eu digo, né? É onde funciona a imaginação política, é onde nós contamos com os artistas, esse lugar justamente da imaginação política, né? Eles conceberam isso a partir desse repertório, que eu acho que é um repertório aí do conservadorismo, para ir contra o conservadorismo. É uma performance para contestar o comportamento do governo em relação a essa crise sanitária, para dizer nós não concordamos, é um governo, né, da necropolítica, é um governo que deixa morrer, sobretudo as populações mais desassistidas, etc, etc, etc. Eles fazem uma série de jogos ali, né? Não é só carreata, tem uma sonoplastia bem demarcada que é feita pelo som dos respiradores do hospital, então é um negócio bastante pesada a parada mesmo, né? E termina no pórtico, em frente ao pórtico do Cemitério da Consolação, que é uma coisa belíssima, um negócio assim meio neoclássico, né? Com um trompetista tocando o hino nacional, o trompete, também de trás para frente, com as notas todas ao revés, né? Então, essa foi uma coisa, assim, eu acho bastante significativa, assim, dessas que aconteceram no espaço público, não no espaço virtual, eu acho que é das coisas mais importantes, enfim, né? Esse trabalho aí do Vertigem. Não sei se já falei demais, provavelmente sim, mas queria só arrematar que aí tem uma série de coisas que são que não são exatamente teatro, nem o teatro de sala, né? Nem experiências teatrais feitas para a rede, nem teatro de sala filmada, mas são experiências pelas quais o teatro passa, ou que o teatro atravessa, ou o teatro colabora, que são, às vezes, dramaturgias, sei lá. Por exemplo, tem um autor chamado Vinícius Calderoni, que fez uma série de podcasts. Então, são dramaturgias para ouvir na rede, né? Chamado Que Dia é Hoje? Pequenas ficções, observação de comportamento, tudo ficção, não tem nada assim decalcando a realidade. Mas é uma série com um puta elenco, com uma produção, acho que também está na rede, dá para ver, chama-se Que Dia é Hoje, em que o espaço do teatro está dado. É o teatro falado, não tem representação, não tem imagem. Mas aquilo ali é teatro puro. Você tem lá uma Radecast, que é um puta ator fazendo a cena, só que é uma cena para ouvir, como se fosse um teatro radiofônico, né? Nós fizemos uma outra coisa, aí já não é cena, mas que também passa, lá no Centro Cultural, é um projetinho
que vai estrear, vamos dizer assim, agora, que também é de podcast, chamado Rádio Agora, com dramaturgia da Cláudia Barral e do José Fernando Peixoto de Azevedo, e com um time assim, de um time grande de atores e 2 DJs. E também são dramaturgias com paisagens sonoras, digamos assim, né? É teatro também para ouvir. Então, vocês estão vendo que eu estou entrando nesta aventura, né? De dizer que essas coisas, né? Todas elas são experimentos teatrais, para mim são de fato, mas a figura física do ator não está lá. Ela está tudo trabalhado na voz, enfim, são ficções políticas, etc. E por aí vai. E aí você tem coisas importantes assim que acontecem, sei lá, e que ainda que não tenham sido feitos para a rede, elas são abraçadas pela rede, talvez pela qualidade, tem uma qualidade ali tão fundamental, tão afincada, que não interessa. Aquilo funciona de qualquer maneira, a teatralidade está lá, né? Eu chamo, por exemplo, nessa área, eu lembro do espetáculo do Sul, lá de Curitiba, da Nena Inoue, né? Para não morrer, justamente para não morrer, mais apropriado para o momento impossível, né, gente? A partir dos textos do Eduardo Galeano, belíssimo, uma monstra em cena, um negócio assim. Né? Ao Norte, eu lembro de uma coisa que não é um espetáculo novo, mas que eu vi também na rede, eu acho que isso aqui não vai funcionar, mas que é um espetáculo de Belém, do pessoal de Belém, do Usina, do grupo chamado Usina de Belém, um super ator também, o Cláudio Barros, fazendo Solo de Marajó, a partir de um romance do Dalcídio Jurandir, narrativas amazônicas, né? A partir da experiência, da experiência existencial do homem amazônico, etc. e tal. Pois bem, então, assim, gente, para um panorama, se a gente for evitar as questões que eu acho que podem vir agora na conversa aí, né? E são muitas as questões, são muitas as implicações, o Pedro já apontou uma parte delas, eu não vou repetir, mas acho que elas estão conosco aí também, né? De precarização também do trabalho, junto com a invenção, ao mesmo tempo que tem o espaço da invenção artística em todas essas experiências, existe também pelas circunstâncias, pelo desamparo da produção geral, às vezes mais para uns do que para outros, uma precarização do trabalho teatral, uma precarização do ofício, dos vários ofícios envolvidos no trabalho teatral, a gente pode fazer sobre isso, até as questões de ordem estética também, né? As perguntas aí que as pessoas ficam fazendo, é teatro, não é teatro, eu não estou muito interessado nisso. Mas, enfim, né? Eu acho que é uma coisa importante também, as políticas que circulam, que vazam todas essas experiências, enfim. Então, eu acho que para um primeiro desenho assim, preliminar, acho que pode ser isso, e a gente pode papear agora aí na sequência, trocar ideia, enfim. Tá bom? Beleza. As outras pessoas. Boa parte das pessoas que estão na sala, imagino que estejam participando da programação dessa quinta semana, são artistas ou técnicos. Fiquem à vontade. É importante para a gente, assim, eu enquanto ator, de compreender como vocês estão estabelecendo seus processos, né? Com essas inquietações que o coloca, assim, do processo angustiante de achar que a gente está fazendo teatro ou não, e ter essa dúvida, e ter essa angústia de querer responder a isso, e também da resposta ao nosso desejo criativo. Então, eu particularmente gostaria muito de ouvir vocês como vocês estão estabelecendo isso. Se estão recuperando as obras, como o Pedro comenta, se vocês estão disponibilizando isso na rede, ou estão utilizando o acervo de vocês para viabilizar recursos através dos editais disponibilizados, ou se vocês estão pensando nessa perspectiva de utilizar a internet como uma possibilidade, uma outra linguagem, uma coisa mais híbrida, não discutindo questões de se é teatro ou se não é teatro. Fiquem à vontade, sejam generosos com relação ao tempo, a gente já está começando a fechar em 1 hora. Nós não vamos fazer inscrição, então fiquem à vontade de ficar roubando vírgulas e pontos, silêncios e atos. Então, boa noite. Conseguem me ouvir? Todos? Sim, conseguimos, Léo. Então, uma parte de um dos processos que estavam acontecendo
Nenhuma das companhias que eu diria. Desculpa, Léo, é importante para a gente, principalmente para as pessoas que não te conhecem, falar se você faz parte de algum coletivo e se você se reconhece como ator, como diretor. Tá bom. Certo, tá, tudo bem. Eu sou Leonardo Fernandes, eu sou natural daqui de São Luís, eu sou diretor artístico da Encanto Coletivo Cultural e da Jubileu Trupe de Teatro. Comecei fazendo teatro como ator, mas hoje eu trabalho muito mais como diretor. E, assim, em um dos processos em que nós estávamos trabalhando na Encanto, a gente fez todo um trabalho de preparação e construção praticamente virtual. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi o redimensionamento do corpo dos atores diante, enfim, dos seus espaços mais fechados em casa e também de estar muitas vezes limitado à visibilidade na câmera, enquanto a gente ia trabalhando todo o processo, o treinamento, né, dos atores e a construção desse corpo caracterizado para os personagens do espetáculo. E aí engraçado porque a gente tem retomado os ensaios agora presencialmente e como isso teve um certo lapso nessa retransição. Então, principalmente nessa percepção de corpo, de como era esse novo espaço, de como era esse entendimento de distanciamento, enfim, e de como esse corpo precisava se redimensionar agora também. Em termos de perspectiva que a gente tem tido de apresentação, um dos nossos processos vai estar agora na Semana de Teatro do Maranhão. Mas para o ano que vem, por exemplo, o nosso espetáculo maior, que nós estamos fazendo, a gente pensa numa perspectiva híbrida, né, de ter o público dentro das limitações do espaço, né, que vai nos receber, mas também ter toda uma estrutura técnica de transmissão ao vivo. Porque dentro também até de uma questão de produção cultural mesmo e de difusão desse espetáculo é o que parece nos ser mais adequado até em termos de acessibilidade e democratização de acesso. Então, a gente tem pensado nesse sentido. O que a gente viveu assim de muito forte e marcante na pandemia foram esses dois aspectos. Tem vivido, né? Por esses dois aspectos, esse redimensionamento do corpo presencial para um corpo que tem a sua imagem transmitida virtualmente, como é que esse corpo ficou, e depois esse redimensionamento para os ensaios agora presenciais. E essa questão também da exibição, digamos assim, né, do nosso trabalho. Ano que vem, mesmo que, enfim, ainda haja vacina ou etc., mas a gente tem pensado nessa perspectiva híbrida, porque um dos pontos positivos que a gente tem visto em relação a essa possibilidade virtual é isso, de democratizar o acesso e de acessibilidade. É isso, eu encerro minha fala aqui. Eu vou iniciar o meu agora, eu me chamo Rosana. Eu estou olhando para cima porque eu estou com a tela na televisão. Eu sou diretora do grupo SLZ, né? Sou atriz, e durante a pandemia nós tentamos montar 2 espetáculos. O primeiro que nós estamos participando aí com vocês é A Serpente Branca, e foi um desafio, porque nós apresentamos primeiramente para a Companhia Vale do Rio Doce e ela não queria gravado de jeito nenhum, ela queria ao vivo. Então, o que vocês puderam olhar ontem, que tem corte de cenas, tomadas de cena, tudo direitinho, tudo aquilo foi feito ao vivo.
Então, nós tivemos muito trabalho para sincronizar, porque quando você utiliza essas ferramentas para o ao vivo, o som não fica legal, mesmo porque o músico estava em outro local e tinha que gravar comigo em cena, né? Então foi bem difícil. E já no segundo espetáculo, foi o espetáculo Quarentena, para o Sesc, e nós tivemos um desafio ainda maior, porque os atores não tinham os recursos necessários para fazer ao vivo. Então, foi tudo gravado. Então, eu acredito que nós temos ainda grandes desafios no Maranhão. Nós fizemos o primeiro festival de teatro SLZ online, não tivemos nenhuma inscrição do Maranhão, né, de São Luís, na primeira versão, e agora a segunda versão, está até encerrando hoje, eu estou fazendo merchan, e nós já tivemos vários inscritos. Então, eu acredito que as pessoas elas estão aprendendo, estão tentando criar nessa plataforma online, estão tentando aprender, e esse desafio está sendo bem promissor, porque nós estamos criando formas de apresentar, né? Um novo teatro, que eu digo assim, não é teatro porque é gravado, não, mas o teatro que é teatro, né? Nós tivemos tantos avanços, tantas mudanças do teatro, vamos dizer, do período grego até hoje, então por que não dizer que isso é teatro? E é isso. Bom, eu queria também falar... tudo bem, depois. Pode falar, Jorge Milton. Está na vez, né? Pode ser eu? É só completando que a Rosana... Vai primeiro. Depois. Pode ser? Eu sou Jo, eu sou de Imperatriz do Maranhão. Aqui para nós o processo... Eu quero te parabenizar, viu, pelo espetáculo de ontem, assisti, parabéns. E, assim, hoje eu sou contadora de história também. E, assim, para mim, nessa pandemia, o desafio foi muito grande, porque mais uma das grandes dificuldades é essa questão da produção dos vídeos, de como fazer, de ter material. Hoje mesmo, antes de começar isso aqui, eu estava com um rapaz que me montar outra coisa, porque, assim, a minha primeira experiência mesmo de montar uma coisa completa foi agora o Palhaça Conta Cena, que, assim, para mim foi ótima a experiência, assim, quando a questão das câmeras. Como a gente é muito público, a gente muito é povo, né, de estar ali presente, então a gente teve que reconstruir essa nova forma de fazer teatro. Aí o que foi que eu fiz? Eu resolvi fazer a contação de histórias. Ser sozinha, sabe? Sozinha, tipo assim, porque era difícil ter outra pessoa naquele momento de pandemia. E deu certo. Aí depois fiz o circo em casa, vários... Tá? Mas para a gente ainda continua sendo complicado essa questão dos recursos, das produções, de ter a câmera, de ter a pessoa para filmar, de como fazer... né? Por mais que a gente... eu mesmo gosto da câmera, eu gosto de sempre editar. Ninguém sabe disso, mas eu acho que a grande dificuldade do artista também é isso, né? E estamos se virando e a coisa está dando certo. Eu acho que agora nós estamos aprendendo a buscar tanto assim, fazer edital, participar, ir em busca, de não ser só o artista, né? Nós também acabamos sendo um produtor, mas a gente precisa também, a gente precisa de uma direção, a gente precisa... de uma produção, porque nós somos artistas. Então, nesse momento, a gente acaba sendo um pouquinho de cada coisa. E, às vezes, isso, para mim, não é muito legal, não. Eu gosto de ser mesmo só artista e ter um diretor para me dirigir. O negócio é muito complicado, né? Mas é isso aí. Eu estou feliz, estou por aqui, vou ser homenageada. Acho que está sendo esse momento muito gratificante na minha vida. Até porque eu venho de um percurso, né, de uma luta muito grande, de ter esse espaço como artista. Imperatriz é uma cidade muito, assim, questão da cultura, os meninos sabem, o Marcelo, mais o Cláudio. E, graças a Deus, eu tenho resistido a chegar até aqui, mas não é fácil. Não é fácil. Mas vamos que vamos, né? A arte nos liberta. É isso aí. Obrigado, Jorge, então. Bom, boa noite. Eu vou dar só uma palavrinha bem rápido. Eu sou Jorge Milton, tá na tela, né? Trabalho com um grupo de jovens
através de um projeto de extensão da Universidade Federal do Maranhão, e estou com o espetáculo João Paneiro na mostra. O João Paneiro já tem um processo de trabalho de 2 anos, a gente já vem caminhando com o espetáculo há 2 anos, viajamos, fomos para Pindamonhangaba, São Paulo, apresentamos presencialmente, sem a pandemia, né? E aí depois começamos a fechar a porta do espetáculo quando veio a proposta de inscrição em um festival online, que foi o FETO, de Belo Horizonte. E aí, a partir daí, a gente começou a estudar uma forma de desmontagem. Na verdade, foi uma desmontagem do trabalho, uma desconstrução do trabalho para construir novamente nesse formato digital. Na verdade, é mais uma pergunta também, acompanhar de uma pergunta, porque é uma coisa que vem me inquietando. O que nós fizemos? A gente trabalhou, reduziu o espetáculo por conta do tempo que era exigido, 20 minutos, e também trabalhamos muito o que o falou, a animação. Né? A determinados momentos eram desenhos, nós temos pessoas no grupo que têm essa habilidade para o desenho, e trabalhamos o desenho substituindo o ator. Isso me incomodou um pouco, apesar de ter ficado algo interessante, mas me incomodou porque o ator sai de cena e aí entra a animação. E a pergunta que eu tenho a fazer é porque toda vez que eu vou, ontem mesmo estávamos gravando no teatro, um outro espetáculo nosso, e veio um rapaz entrevistar, e é uma pergunta que está sempre sendo feita, essa coisa depois disso, depois da pandemia, depois que passar essa turbulência, o que você acha? Vai continuar? A gente agora vai continuar dessa forma, a tecnologia entrando no teatro. Eu penso que tudo isso vai passar, que vai chegar a vacina, como está chegando, e vai resolver, e a gente vai chegar ao agora como era antes. E o teatro permanecer. Mas a minha pergunta seria justamente essa, para um dos dois parceiros aí. O que vocês acham com relação a isso? Essa questão da tecnologia, essa questão mesmo que passe a pandemia, apesar de a gente escutar muito dizer nós não seremos os mesmos, né? A partir que experimentamos uma nova forma de teatro. É algo que veio para ficar? Ou não? O teatro ele precisa mesmo sempre do trabalho, o corpo do ator em cena. Esses outros elementos, eles são desnecessários. São dúvidas que pairam na mente. Seria isso. Fiquem à vontade, Pedro, Kio. Bom, vou tentar... Bom, acho que, na verdade, os artistas estão numa posição melhor, né, para responder, que estão dentro do próprio ofício, da criação, etc. Eu vou dizer da minha impressão. Na verdade, essas relações do teatro com meios técnicos, né, gente, ela não é nova, ela é bem antiga até. Né? O teatro foi assimilado, por exemplo, pelo rádio, a ponto de nós termos uma tradição, inclusive, importante, chamada rádio-teatro, né? Inclusive de formação de grandes atores e atrizes, etc. O teatro foi assimilado pela televisão, ainda que a gente não chame de teatro, mas no Brasil, por exemplo, o universo da telenovela é uma forma de teatro, né? Tem dramaturgia, tem atuação, tem direção, é uma forma de tradução do teatro em termos de um produto de massa, digamos assim, né? Mas em que os elementos do teatro estão todos assimilados. Né? O cinema também, não existe sem o teatro, né? O teatro ele é fundador, é uma arte cofundadora do cinema. Então, o teatro ele já atravessou todos esses meios técnicos e não deixou de existir na sua forma, vamos chamar assim, mais regular, que é essa forma, a gente diz assim, tradicional, mas não é bem essa palavra, mas é a forma de uma relação presencial entre os fazedores, os atuadores, enfim, o evento cênico que reúne os fazedores e a plateia,
e a audiência num evento vivo, num evento presente. Então, o que eu teria para dizer é o seguinte: certamente, minha impressão, não é certeza de nada, minha impressão é que sim, certamente o teatro de sala, este teatro pelo qual nós temos uma paixão assim incontornável, né, que nós todos queremos que volte, etc., ele vai assimilar essas experiências, por quem viveu as experiências. Por exemplo, eu imagino que lá, essa coisa pela qual o Rodolfo passou nos Sátiros, por exemplo, de dirigir um elenco de 3 continentes diferentes, cada ator da sua casa, e fazer isso acontecer em 3 temporadas, que rodam o mundo inteiro, isso, não é possível que isso não vá ter nenhum significado no teatro dele dali para frente. Em que termos, minha gente, não sabemos. Aí é parte da criação propriamente dita, né? Então, essa é uma coisa. A minha impressão é que sim, que será assimilado. Se o ator vai ser substituído, etc. ou não, aí, bom, aí já não sei. Vamos ver o que vai acontecer, né? Essa experiência são os tabus, né, gente, da cena. Os tabus de uma coisa que a gente defende assim, quase como uma espécie de questão moral, né? É quase uma questão moral para a gente, que o ator esteja presente, que a plateia esteja lá, etc, etc. Por isso que a gente não, é difícil para nós nos movimentarmos nisso, nesse universo da pandemia também é por isso. O Pedro começou falando disso, né? Pois bem, então é esperar para ver. Agora, uma pergunta, talvez uma pergunta que a gente possa fazer, não precisa ser respondida, é só para a gente pensar, que aí tem a ver com a sociologia da coisa, com a política da coisa também, com tudo isso que a gente falou aqui em termos de precariedade do trabalho artístico, do que é necessário para que ele exista, aquilo que o assassina ou mata, que é o seguinte: a gente deve perguntar, quando a gente diz assim, meu Deus, mas é hora de voltar, nós queremos voltar, nós queremos voltar para onde? Talvez seja a pergunta. Para onde é que nós queremos voltar? Porque os espaços, às vezes, para os quais a gente volta, minha gente, são espaços também, não são espaços confortáveis, são espaços, eu digo assim, do teatro da cena que vinha antes, né? São espaços em termos de condições de produção terríveis, muitas das vezes, né? Então, talvez a gente possa pensar assim, aventurosamente, nós queremos voltar, mas nós queremos condições melhores para fazer esta volta, né? Talvez seja uma coisa assim mais avançada a partir dessa experiência limite que nós estamos vivendo todos nós, sejamos artistas ou não. É isso que me ocorre dizer. Não sei se o Pedro quer, enfim. Olha, eu acho que, de alguma maneira, cada vez mais a gente vai estar demarcado por esse hibridismo que o próprio Léo falou. É quase que impossível a gente hoje conceber uma obra e não pensar em todas essas experiências que, no fundo, são acumulativas, como tem que ser. Ao mesmo tempo, acho que também determinadas instituições começam já a pensar a possibilidade de programarem dentro desse hibridismo. Aqui, por exemplo, o Teatro Municipal, para além da programação regular, ele tem disponibilizado uma das sessões para ser exibida online, simplesmente porque eles conseguem perceber que tipo, nem todas as pessoas ainda se sentem confortáveis para estar na rua, para poder estar dentro de uma sala, para poder acompanhar um espetáculo. Também eles lançaram bolsas de criação específicas para obras online. Pronto, acho que vai ser difícil nós não ficarmos marcados por isso, e acho que também isso fez nutrir uma série de desejos e de experiências que eu acho que diversos artistas querem ver concretizados e querem levar para a sala. Existe esse lugar formal de certas necessidades que passam pelas inviabilidades financeiras também, mas também existe uma série de outras possibilidades, que é tipo utilizar um celular para poder se filmar, ou pronto, isso. Tem gente, eu não lembro exatamente qual era o disco, mas eu lembro de um artista que gravou todo o CD dele utilizando o computador de uma loja da Apple. Ele entrava, ia lá no computador, ele baixou o programa, deixava lá escondidinho numa pasta, ele sempre ia naquele computador todas as tardes, ia lá e ia editando o disco dele, porque ele não tinha condições de ter um Mac para poder fazer o que ele queria, pronto, mas conseguiu de alguma maneira realizar. Eu queria só aproveitar, acho que tem mais gente querendo falar, e enquanto que eu ia citando uma série de obras, foi me vendo à mente um pouco coisas que eu acabei vendo nessa quarentena e que de alguma maneira me marcou.
3 trabalhos, acho que eu achei super interessante, que foram 2 deles foram programados pelo Teatro do Bairro Alto, que é um teatro localizado em Lisboa. O primeiro é um trabalho do Foster Entertainment, que é um grupo inglês. A tradução do trabalho seria Nós Somos os Reis dos Ventiladores. É um solo, tipo, super simples, uma câmerazinha, acho que é um celular. O outro é a Lola Arias, ela realizou uma série do MIS Documentos para a versão online. Ela convidou o pessoal do Lagartijas, Tirados ao Sol, do México, e fez um processo dos MIS Documentos com 3 atores portugueses que foram disponibilizados online pelo Teatro Bairro Alto, e hoje em dia esses atores estão fazendo essa mesma obra presencialmente em diferentes espaços aqui. E um outro trabalho que eu achei super interessante é um trabalho do Google Squad chamado Show Me a Good Time. É um trabalho interativo que pode ser realizado tanto com plateia presencial quanto online. Também 2 obras que são frutos desse Covid, que estão agora em cartaz por aqui, que têm sido super bem recebidas. É um espetáculo do Sérgio Blanco, chamado Covid 451, que é um trabalho que ele realiza com, basicamente, é um trabalho que ele sofre mudanças em cada cidade que é apresentado, e que normalmente ele convida para poder construir a obra médicos que estiveram na linha de frente das cidades onde ele apresenta. E uma outra obra é uma nova do El Conde de Torrefiel, um grupo catalão chamado Se Respira no Jardim como um Bosque. É uma instalação dentro de um teatro para ser visto por apenas um espectador. Pronto, é isso. Para mim, eu tenho uma certa dificuldade na perspectiva da experiência, assim, porque para mim, eu gosto muito de ir ao cinema, que é diferente de assistir a filme em casa. Da mesma maneira que eu gosto muito de assistir espetáculos teatrais, mas tem a ver com a experiência, de eu ler sobre, de me preparar emocionalmente para isso. Eu estou focado nisso, desligo meu celular e vejo. Todo esse processo ele tem uma certa ritualização que qualquer outro estratagema que as pessoas possam utilizar para me colocar nesse retângulo para assistir, cai por terra. Então, eu, enquanto espectador, as experiências que eu tive, mesmo daqueles... Aí eu não entro no mérito se é teatro, se não é teatro. É em nível de experiência o que é. Há 10 anos que eu não tenho televisor em casa. Eu acho que esse formato emburrece mesmo. Então, eu uso o meu computador para assistir a filmes porque, pelo menos aqui na cidade, antes da pandemia, os valores dos ingressos eram, para mim, extremamente proibitivos. Então, eu não conseguia mais ir ao cinema. Então, consumir arte nesse país é bem difícil. Então, para mim, a experiência de assistir qualquer coisa nessa tela é extremamente difícil, porque tem muitas coisas. O celular ao lado, eu posso dar uma pausa aqui, eu posso fazer isso aqui, interromper a minha exibição e ir para o banheiro enquanto vocês estão falando. Eu fico extremamente disperso, isso enquanto espectador. Agora, quando eu assisto as experiências de outros grupos, independentemente dos espaços onde eles estão, as suas sedes, é na perspectiva também de eu me ver fazendo isso. Será se isso é o que eu quero fazer? Ou se eu quero fazer uma outra coisa? Eu gosto da ideia da hibridez, eu acho que essa história das fronteiras, em termos de linguagem, está sendo discutida há bastante tempo, independentemente de pandemia, mas só que eu nunca quis trabalhar com audiovisual. Porque se eu quisesse, eu já teria trabalhado antes. Então, para mim, que limite é esse que eu possa estar trabalhando com múltiplas linguagens, mas sem se preocupar com questões técnicas, por exemplo, neste caso, que são muito características do audiovisual. Essa história do celular, a mobigrafia anterior, por exemplo, a questão da pandemia, para mim, a discussão... E se eu não me engano, foi Pedro que comentou, eu acho que essas experiências, realmente, elas estão muito mais relacionadas com a questão da dramaturgia do autor. As experiências que eu tenho visto é muito mais na perspectiva de estar pensando em outras possibilidades de construção da dramaturgia do autor. Quando eu vejo, eu não reconheço muito o trabalho dos atores. O trabalho dos atores está muito mais, na verdade, está extremamente achatado pelas questões técnicas.
O que o Zoom, por exemplo, disponibiliza, eu tive uma experiência não só de assistir ao espetáculo dos sátiros, e vi 2 ou 3 que têm a mesma pegada que eles fazem no Zoom. Tive uma experiência também de participar de uma formação com a SP, a Escola de Teatro de São Paulo, também virtualmente com eles, com o pessoal do Magilute e com o pessoal do Armazém. Mas é uma coisa que eu não consigo me ver enquanto ator, porque o meu trabalho de ator está muito mais relacionado à construção da dramaturgia junto com as outras dramaturgias e com as outras pessoas. A experiência deles não me satisfaz nessa perspectiva, porque o trabalho do ator aí que eu me reconheço, está reduzido em termos de escrita. E a Pequena Companhia, ela tem feito algumas coisas, mas muito mais na perspectiva de se enquadrar em editais. Então, a gente fez leituras dramáticas, está muito mais focado no texto. Quando eu me vejo, por exemplo, e eu pari 4 vídeos, porque publicaram um edital aqui no estado do Maranhão, que pessoas que foram contempladas em 2 editais tinham condições de fazer mais 4 vídeos, até 4 vídeos, para encaminhar. Aí eu falei, por questões financeiras mesmo, de sobrevivência, porque eu acho que nós estamos na peste e na guerra a gente precisa primeiro sobreviver, né? E eu falei, vou brincar com o meu processo criativo, mas eu me reconheço ali numa outra pegada, que são questões muito mais autobiográficas, autonarrativas ficcionais, que é uma coisa também que eu estou fazendo na minha especialização, então eu consigo me reconhecer ali, consigo identificar os códigos que eu estou utilizando, mas eu não consigo reconhecer e não quero que sejam reconhecidos como obras de audiovisual. Eu quero me distanciar um pouco disso nessas questões técnicas, de enquadramento, enfim, e quer queiramos ou não, eu recaio nessa questão. É muito mais como experiência da pessoa que escreve do que para os outros artistas que estão envolvidos no teatro, que é uma obra coletiva. Que é a minha sensação, tanto de espectador como de artista extremamente angustiado nessa peste. Eu acho, Cláudio, sem querer, enfim, já falei, mas só porque a sua fala, eu acho que ela é muito rica mesmo, assim, se a gente pudesse, tivesse tempo, tem tantas implicações, eu acho de muita importância no que você diz, assim, muitas, assim, sobretudo porque você é um cara da cena, é um ator, e eu acho que toca desde as questões de ordem estética mesmo, até as questões de uma política, de uma sociologia do teatro, da cena, da arte, aí, que estão implicadas mesmo, né? Do ponto de vista da estética, Cláudio, a única coisa que eu diria assim, sem desrespeitar a sua, né, o seu gosto e a sua disposição, a sua vocação no caminho que você apontou, mas dizer assim, eu diria só que talvez é um tempo muito curto da experiência, que é uma experiência dentro de uma necessidade, na verdade. Ninguém está dentro disso porque quer, é porque as circunstâncias fecharam as portas, as salas estão fechadas, né? Mas ainda é um tempo muito curto, eu acho, para a gente talvez fazer uma avaliação que seja drástica, assim, no sentido de que as condições são essas, daqui não... Eu não sei se, por exemplo, Cláudio, não sei se estou sendo meio poliana, mas se não haveria espaço, porque a dramaturgia, você acha que foi num lugar muito, né? A dramaturgia ela é fundante. Eu fico pensando aqui, pensava junto contigo, será que não é por isso? É porque a dramaturgia ela é estruturante e por isso esse processo começa por aí? Veja que eu estou vendo as coisas em processo, né? Se essa coisa se estendesse, não vai se estender, daqui a pouco tem a vacina, será que nós não teríamos também este lugar, que é um lugar de um amadurecimento desta arte do ator, para esta, sabe como é? Para esse jogo novo, etc. Eu estou só tentando dialogar com você aqui. Então, tem este aspecto. Né? Não é em conflito, mas é tentando pensar junto. Agora, outra coisa, eu acho que você tem toda a razão, porque não é uma coisa ou outra, né? O teatro presencial ele tem uma política que não acontece aqui, não acontecerá. Né? Este lugar aqui é um lugar, eu acho, relativamente, que nos leva, relativamente, como você acha que intuiu aí na sua fala, para uma atitude que é mais alienada, sem dúvida. Alienada no sentido rigoroso da palavra. No exemplo que você deu, eu posso simplesmente aqui sair da câmera e fazer de conta que estou vendo esta discussão,
ou estou vendo o espetáculo e fazer uma outra coisa da vida, não estar vendo nada. Ou seja, aquele compromisso que nós temos, e isso é a política do teatro, do espectador em sala, que quando ele levanta para sair, aquilo ali é um evento, né? Uma pessoa que levanta no meio de um espetáculo para sair faz muita diferença, diferente daqui, né? Isso é a política do teatro. Aquilo causa uma... Porque é um evento coletivo, é um evento de compartilhamento, né? No teatro presencial você pode protestar, você pode no final dizer fora Bolsonaro, vocês estão... Aqui talvez, né, você faz ali uma... Então tem uma sociologia mesmo implicada, que eu estou totalmente de acordo contigo, assim, nesse aspecto. Esta mídia aqui, ela nos parece bem mais limitada e mais pobre, assim, no sentido político estrito, né? Então, só para te dizer o seguinte, você querer estender, eu acho que, nossa, essa sua fala aí, eu acho que é um roteiro de muitas coisas muito importantes, assim, nesse contexto que a gente está vivendo. Daqui a pouco vem a vacina, talvez essa discussão fique, mas eu acho importante de todo modo. Perdão, gente, é para depois. Eu queria falar, eu sou Flávia Teixeira, eu sou atriz, sou maranhense, mas moro em São Paulo há 15 anos. Atualmente eu faço parte da Avessa Grupa, que foi um grupo que se formou coletivamente durante a pandemia. E eu fui uma pessoa que absorvi tudo do virtual que vocês possam imaginar. Até suruba online eu participei, porque eu estava ali curiosa para ver como é que essas coisas estavam acontecendo. Acompanhei os primeiros processos experimentais, né? Até antes mesmo dos sátiros, com essa experiência deles, a Pandêmica criou um trabalho que também é um coletivo que se formou durante a pandemia, com atores e diretores de várias regiões do Brasil, que é um trabalho que chama 10 Pessoas com Raiva, que foram recentemente convidados a abrir um festival de cinema, o Festival de BH. Estão falando um pouco sobre essas fronteiras que se borraram, eles viram o trabalho e falaram, opa, esse trabalho, acho que estão aqui pensando, acho que diz. Então, ele é um trabalho que vai e abre o Festival de Cinema. Vi os primeiros trabalhos dos Claus de Shakespeare, o Maglute também, com o Tudo que Cabe numa VHS, tipo, esses primeiros trabalhos que foram uma tentativa mesmo dos artistas, opa, peraí, o que é isso? Deixa eu tentar me encontrar aqui. Senti que no início e ainda hoje há pessoas com ressalvas, com desconfiança, e essa pergunta se é ou não é teatro, assim como o Kio falou, é uma pergunta que ou paralisa ou te move. Esse questionamento e essa comparação, né, com o teatro presencial, e essa também é uma pergunta que te move ou te paralisa. Mas eu discordo um pouco do Cláudio nesse quesito, porque eu estou dirigindo um trabalho com 2 atrizes, uma de São Paulo e uma de Sergipe, e eu acho que o que firma o trabalho enquanto teatro é o trabalho das 2 atrizes, para mim. A dramaturgia é disparadora, e por muito tempo a gente não quer responder o que é, até porque a gente está na experiência, então a gente está ali, mas quando eu olho o trabalho e vejo o trabalho, vejo o Cássio Escapim fazendo o solo da Miriam Muniz adaptado, eu vejo o ator, é o ator ali me narrando coisas. Eu acho que a gente está tentando permanecer, tentando existir, criar, produzir poéticas, e eu sinto que são lugares muito distintos, e aí agradeço a Pequena Companhia por essa conversa hoje, né? Que o Pedro traz esse lugar de Portugal. Eu sinto que essa tentativa desse teatro online, virtual, remoto, é uma coisa que se deu muito na América Latina, de outras conversas que eu participei com outros grupos também da América Latina, também tem trabalhos e artistas tentando produzir sentido, e isso, eu sinto também que é uma oportunidade, as fronteiras estão borradas, eu acho que a gente tem que hackear a rede, aprender, se a gente não ocupar, outras pessoas ocuparão com outros discursos, então acho importante que a gente ocupe. Também penso muito sobre a precarização do trabalho, eu fui alguém que, estou aprendendo a editar vídeos, estou enfrentando isso enquanto artista, né? E eu tenho pensado sobre essa coisa do hackear a rede, de nos fortalecer em rede.
e não nos enfraquecer, mas nos fortalecer. Que perguntas a gente lança, que perguntas a gente está fazendo enquanto a gente está vivendo essa própria experiência. Vi muita coisa, continuo vendo. Também tem uma exaustão da rede, da tela que acontece, e eu acho que a gente está passando... O teatro, ele caminhou por essa história, né? Por várias histórias da humanidade, a gente não está sozinho, a escola está passando por esse desafio, os sets de psicanálise estão passando por esse desafio. É muito legal que a gente amplie esse olhar de reflexão para outros lugares também, para além do próprio teatro, para além do nosso próprio fazer. Também como é que os professores estão encarando esse fazer, como é que eles estão lidando com essas ferramentas, com essas dificuldades. Enfim, é isso que eu queria falar. Muito bom. Obrigado. Mais alguém que gostaria de se pronunciar? Já são 8h35. Marcelo, o seu microfone está desligado, Marcelo. Oi, pronto. Não, eu ouvindo tudo, né, e com Cláudia a gente vem conversando um pouco isso, sobre a questão até do prazer. A minha questão está no campo da honestidade, ou seja, eu fico preocupado, e aí eu estou falando como artista individualmente, autônomo, do que é a inquietação pela necessidade de comunicação que o teatro traz e achar os instrumentos e os mecanismos para, mas também da honestidade disso não ser Imagine, estamos falando de uma companhia, do encenador que nunca usou na pequena um projetor de imagem em cena, ou seja, dentro do que o hibridismo, as fronteiras e o borrar fronteiras como uma opção política e estética. Isso nunca se apresentou para a gente como uma demanda da cena, ou seja, a cena exigindo certas tecnologias e tal. Então, a pandemia, para mim, e essa necessidade de dialogar, de estabelecer um diálogo com esse espectador, ele me jogou num lugar de enxergar a honestidade, ou seja, até que ponto eu estava sendo honesto ou desonesto, até quando eu estava inventando uma tecnologia por uma necessidade financeira e de que maneira isso agredia o meu pensar político, o meu pensar ético, o meu pensar estético, né? Então, eu vou fazer só uma breve colocação em relação a por que em algumas situações alguns artistas conseguiram lidar de maneira mais virtuosa, de maneira mais criativa com esse borrar de linguagem, com esses instrumentos, digamos, que o teatro agora nos oferece, e por que outros, a partir de um outro olhar, de um outro enxergar essa possibilidade de cena, acabaram ficando na reflexão, que foi o meu caso, o que eu mais fiz na pandemia foi pensar, e sempre provocado por essa angústia, de dizer, mas será que por uma necessidade econômica eu não estou sendo desonesto para com aquilo que de fato eu acredito ou penso? Então eu tenho um olhar muito generoso para tudo que se produziu durante a pandemia, e eu tenho um olhar não tão generoso para... Aqui eu estou falando não como pequena companhia, estou falando como artista mesmo. Não tão generoso para a minha posição em relação a isso. Ou seja, o quanto me travou qualquer iniciativa das poucas que eu estudei, dizer, mas espera lá, será que eu não estou sendo desonesto? Estou fazendo isso por quê? Ou seja, é o prazer, é o desejo, é a comunicação, como a gente disse com o Cláudio. Mas a gente está sentindo prazer nisso ou é uma necessidade? E isso eu acho que é meio que lançar um olhar mais condescendente para aquele artista que, de fato, ele não enxerga esses instrumentos ou essa borração como um fortalecimento desse discurso. E aí, naturalmente, que isso vai gerar, como nós todos estamos, como a Flavinha bem colocou, nesse momento de desentendimento, de não compreensão do que nos rodeia, e
Logicamente que alguns, como a Flávia falou, tomam isso como desafio e outros acabam meio que paralisando. E, em certa medida, essa paralisia ela vai de acordo a isso, ou seja, o que motiva. Se é a obra de arte que está motivando essas necessidades da virtualidade, tal, não sei o quê, ou se são outras necessidades. E aí, acho que aí meu comentário breve era muito mais nessa perspectiva mesmo, que é um pouco do que eu vivi e continuo vivendo durante essa pandemia. Pode falar. Não, fica à vontade. Marcelo, eu acho que eu vivi exatamente isso no início, até fazer algo. Esse questionamento eu fiquei me questionando bastante até conseguir fazer algo. E aí, depois que eu fiz, que eu fui conhecer aplicativos como o OBS, que já vem assim dando uma mãozinha, depois que eu fui começar a me qualificar para isso. Então, uma frase que eu li é que todo legado, tudo que pode deixar legado, ela tem que ter adaptabilidade. E o teatro, ele é adaptável. Quando a gente pensa numa plataforma, eu fiz o curso com desculpa, eu nunca sei teu nome. O que tá... Marconcini. O Cláudio. Eu estava nesse grupo com sátiros, o Magilute, e a gente aprendeu tanta coisa que você vê, antes de apresentar, tem aquele friozinho na barriga que tem no teatro. Então, você só vai conhecer, só vai ter vontade se testar. É a dica que eu deixo. Ok. Cláudio, acho que a gente já dá uma encerrada, joga uma palavrinha para o Kio e Pedro para encerrar e a gente encerra, ou tem gente que ainda quer falar? Como é que tá? Não, a gente pode abrir para 2 falas, se alguém se predispor antes de Kio e de Pedro, 2 falas. Agora, inscrições, alguém quer falar? 2 pessoas? Ok, não. Então, eu concordo contigo. Aí a gente abre para as considerações de vocês. Se sentirem à vontade, coloquem um contato de vocês, ou o que vocês estão fazendo, o que o comentou sobre o site. Se você puder digitar no chat, que o endereço eletrônico... Eu não vou saber fazer isso, querido. Eu fico falando que essas coisas são abertas, você não tem ideia. Eu não sei digitar o chat, não me peça isso. Mas eu vou dizer aqui, daqui a pouco eu digo. Ok, fiquem à vontade então, Pedro e Kio, para as considerações finais. O Pedro queria falar, acho que podia começar então pelo Pedro. Eu ia só pontuar que eu acho que primeiro é super interessante ver leituras em pontos tão diferentes como o do Cláudio e o da Flávia, e ao mesmo tempo se sentir satisfeito ou contemplado com as 2 leituras. Pronto. O caso do Marcelo é específico. Marcelo é um velho, não sabe usar tecnologia. Essas coisas. É para a minha idade, né? É outra coisa. Não, mas brincadeiras à parte, uma coisa que eu fiquei pensando também, enquanto o Marcelo falava, é que tipo, os primeiros que chegaram a essas ferramentas são grupos ou artistas que, de alguma maneira, já tinham elas muito próximas. Tanto que eles quase servem como justa causa para dizer mas o uso dessas tecnologias já não é de agora, já existia há muito tempo. E foram justamente esses que chegaram, tipo, os que eu citei aqui, o Google Squad, o Fossil Entertainment, o Magilute, que é um grupo que eu tive dentro durante muito tempo, tipo, são ratos de tecnologia, vivem conectados a iPhones e a celulares e a Spotify, pronto. E a obra, de alguma maneira, por exemplo, a obra que foi realizada por eles, passa muito por esse caminho. WhatsApp, Spotify, todos esses aplicativos e possibilidades. Acho... Outra coisa também que me vem à mente diz respeito a que, de alguma maneira, a gente tem sido forçado a estar nesse lugar, porque todos esses editais que têm aparecido e todas essas possibilidades de sobrevivência para os artistas carregam consigo aquela ideia de tipo, sim, mas qual o resultado final e como você vai compartilhar esse resultado final? É uma live? Quando poderia, tipo, se pensar outras formas de estruturação de sobrevivência para os artistas? Durante a pandemia, eu desenvolvo aqui com a companhia um programa de residências, que é um programa de residência presencial. E durante a pandemia, nós não queríamos deixar de realizar esse programa de residências e passamos, então, para uma versão virtual, que era residências e residências. E
uma coisa que foi muito clara para a gente é que tipo, cada artista tinha a liberdade para poder dizer o que é que queria fazer durante essa residência, o que é que ele queria gerar. Então, surgiram os projetos contemplados, foi desde tipo, uma video performance a o outro só foi um desenvolvimento de um site, tipo, de um ambiente virtual que possibilitasse um encontro entre artistas. Também foi lançado um outro programa aqui chamado Reclamar o Tempo, no qual os artistas poderiam dizer, então, eu quero passar 3 meses pesquisando sobre algo e, tipo, pronto, é isso. É só uma pesquisa. E, no fundo, eu não preciso fazer nenhuma live, nem criar uma obra, nem gravar nada. Pronto, mas isso talvez seja uma outra discussão. E também, tipo, pontuar, tipo, para não parecer, tipo, olha, meu Deus, o colonizado é maravilhado com tudo, tipo, também eu pontuei alguns dos encaminhamentos que foram dados para o Ministério, tentei retratar um pouco da situação aqui, e de alguma maneira também fugir um pouco de todas as dificuldades, mas tipo, as dificuldades são imensas. E gostaria apenas de pontuar algumas, para que também não se pareça que tipo, estamos vivendo um mar de rosa, tipo, e pronto, e que não é exatamente isso. Primeiro que existe uma coisa que é muito clara, tipo, Portugal, espero que os portugueses não cheguem a esse ponto no YouTube, mas de alguma maneira é visto como uma espécie de quintal da Europa, então que passa por uma série de dificuldades econômicas e pronto. E essa pandemia escancarou determinadas relações de trabalho que são extremamente precárias por parte de grandes instituições, como o Museu de Serra Alves, Casa da Música, são as maiores instituições culturais que existem, uma das maiores instituições culturais que existe no país, e que, de alguma maneira, tipo, demitiu milhares de empregados que trabalhavam, que não tinham carteiras assinadas, trabalhavam a recibo, e que a primeira coisa que aconteceu quando a pandemia entrou, mesmo essas instituições ganhando um volume de dinheiro imenso para poder se manterem, foi demitir o serviço educativo, funcionários terceirizados e coisas do tipo. Os espaços alternativos hoje, basicamente, não existem em Portugal. Já não são muitos, porque o teatro institucional é muito forte, e os espaços alternativos agora vivem uma série de perseguições por terem dificuldade de se adequar às regras da Direção-Geral de Saúde, né? De distanciamentos, de entradas, de saídas, de circulação de ar e coisas do tipo. Enfim, as dificuldades ainda permanecem, tipo, é uma constante, e o que eu tenho conversado muito com os artistas, com os programadores, é que tipo, é muito difícil tentar compreender esse momento, porque quando a gente acha que está chegando a alguma conclusão, acha que está percebendo um modo de produção, um modo de criação próprio para esse tempo, a gente leva uma rebordose e precisa alterar tudo que achava daqui a 1 minuto. Pronto, é basicamente isso. Queria também agradecer, não lembro muito bem se fiz isso no início, mas queria agradecer a pequena companhia pelo convite e agradecer a todos por estarem aqui até essa hora neste diálogo. Valeu, Pedro. Bom, não, eu queria retomar só, porque eu preciso dizer isso, a fala do Marcelo aí, que eu acho também, entre tantas coisas importantes que, né, foram ditas, eu acho que ele deixou um fio da meada e muito importante, só para um pouco apoiar, assim, achei muito legal, muito generoso a maneira como ele falou, porque não é ainda que ele tenha ponto de vista, ele tem um sentimento diante da situação, me parece que não tem nenhum moralismo no que ele diz, porque tem muito isso que eu acho que é chato, gente, né? Quando você, às vezes, não está alinhado com aquilo, como, por exemplo, com essas circunstâncias, aí você cria um argumento para moralizar a situação. Não faz, porque isso não é assim, não deveria... Não, eu acho que foi bem mais flexível. E eu acho que não é só uma questão de honestidade, sabe, Marcelo? Me parece, aí sim, antigo, como se falou aí, brincando, mas antigo no sentido muito produtivo. Você parece, assim, a sua fala parece de um artista moderno, naquele sentido rigoroso da modernidade, sabe? Os situacionistas diziam, tem uma frase, até tentei anotar aqui, não é exatamente, mas vou parafrasear, né? Diz assim, a obrigação de produzir aliena o poder de criar. Já não sei se é exatamente isso, mas é alguma coisa parecida com isso, né?
vem do situacionismo. E qual é, na verdade, o dilema, a angústia, me parece, né? Sem querer aqui terapeutizar, mas o que me parece? É a angústia do mundo da mercadoria, meu amigo. É a angústia de quem tem um espírito, aí sim, um espaço para a criação, no sentido honesto da coisa, mas tem um mundo da mercadoria que te chama aqui o tempo inteiro dizendo produza, produza. É isso que a gente está vivendo também. Mas não é só agora, não é só com a pandemia, é antes também da pandemia. O produza, produza, produza. Crie, no caso dos artistas, é crie, 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 crie. Né? As coisas agora ganharam um contorno mais dramático, porque os meios são complicados, etc, etc. Mas isso está o tempo, eu acho que o tempo inteiro está plantado. Eu entendo que você tem espaço, felizmente, é uma contradição, um paradoxo terrível, mas eu sou de Belém, eu sei como é isso. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas ficam meio bravas, dizendo, mas você está dizendo que a gente não é suficientemente profissional. Mas não é. Eu sei que fazer teatro em Belém e fazer teatro em São Luís do Maranhão não é sobreviver do teatro, fundamentalmente. A gente sobrevive de outras coisas, né? Acho que isso faz diferença também na sua fala. Assim. É diferente, por exemplo, de São Paulo, em que, quando você escolhe o ofício, você precisa sobreviver dele. E você tenta sobreviver dele. Então, talvez os artistas de São Paulo, Marcelo, estejam mais angustiados ainda do que você, nesse momento, né? Porque essas linhas de fuga, elas têm que existir. É alguma coisa próxima do que o Pedro falou no início, né? A produção não pode parar, e não pode parar, porque senão as pessoas morrem de fome. Então tem esta dialética aí que eu acho que é importante, só para dizer que eu achei a sua fala bonita, assim, e de fato, assim, no lugar, né, dita de uma maneira responsável também, enfim, e é isso, é a minha admiração por você. Eu queria agradecer também, assim, o convite da Pequena Companhia, e as pessoas todas falaram, anotei, inclusive, uma porção de coisas aqui, do que foi dito, de coisas que eu vou procurar ver também, que eu não conhecia, referências, né? A gente vai atrás para conhecer, enfim. Foi um prazer extraordinário para mim estar aqui mesmo, de verdade, assim, ouvi-los e ouvi-las todas, é uma alegria. Só duas coisas, como eu não vou saber anotar ali no chat, então, o nosso sem querer fazer aqui, vender o jabá, né? Mas o site, gente, para o qual eu escrevo, eu e Rodrigo Nascimento, chama-se Cena Aberta, cenaberta.com.br. Lá vocês vão encontrar, entre outras coisas, algumas coisas que eu referenciei aqui. Por exemplo, uma entrevista com o Teatro da Vertigem em torno do Marcha Ré. E uma coisa que eu não falei, enfim, mas deveria ter falado, é que eu disse que era uma performance filme, né? É que esta performance foi transformada num filme do Eric Rocha. Vocês sabem, o cineasta é filho do Glauber Rocha. Ele filmou, isto foi apresentado na Bienal de Berlim recentemente, e provavelmente também está na rede. Então, alguma coisa que pode ser vista através do filme do Eric Rocha. Esqueci de dizer isso. Não sei, uma parte de vocês deve saber, enfim, está aí. Mas, para quem não souber, acho que vale a pena dar uma olhada no filme do Eric. Né? E o material está lá, tanto a entrevista do Rodolfo, a respeito desse trabalho todo aí, né, quanto o material do Marcha Ré, cenaberta.com.br. Obrigado, gente, foi bem bacana, adorei, viu, estar com vocês. Marcelo, fique à vontade para encerrar. Bom, então, agradecemos a presença de todas, todos, todes, foi um prazer enorme agradecer aqui, agradecer Pedro pela generosidade sempre de disponibilidade de nos atender, de poder estabelecer esse diálogo, essa conversa. Acompanhe a programação, que ela continua ainda por 10 dias, amanhã nós temos apresentações, debates com os grupos, então fiquem atentos à programação, só clicar o link, já ouviram demais, então não vou prolongar. Boa noite, foi uma alegria estar com vocês. Acompanhem a Semana Imperatriz de Teatro. Beijão a todos. Obrigado, obrigado. Obrigado.